tema 1, então, conforme eu havia falado, é o assumir o turismo no município e agora. Passos importantes a serem seguidos para uma gestão eficiente da atividade turística. Muitos acham que, quando fala que a gente é da área de turismo, que a gente gosta de viajar e passear. Não é? Esse é o discurso. Eles são do turismo. Ah, você viaja bastante? Ou quando vai escolher o secretário de turismo, quer saber como é que ele viaja, se ele viaja muito. Né? Então, não é isso que dá o conhecimento para ele. Isso contribui, mas não é isso. Aí você precisa muito mais. E eu costumo dizer que todos os profissionais de turismo deveriam trabalhar um pouco no poder público. Porque é no poder público que a gente aprende, que a gente apanha bastante, mas bate também. Porque a gente sabe, né? Então, no poder público que está o planejamento, que estão as ações, que você dá o pontapé para fazer a coisa acontecer. Então, esse é o papel do gestor de turismo. Você pode colocar a apresentação daí já? Já? Não. Não. É o PowerPoint. Tá. Não estava na minha? Vamos lá, gente. Então, começa com uma definição bem básica da ONU Turismo, que fala o que é o turismo, né? Que são as atividades realizadas por pessoas que viajam ou permanecem fora do seu ambiente habitual por um período de, no mínimo, 24 horas e menos, e não superior a um ano, e a lazer ou a negócios, ou o que seja. E quem pratica essa atividade é o turista. É chamado de turista. E aí a gente tem a definição de turista, de visitante, mas não interessa para a gente agora. O importante é saber o que é o turismo e quem é o turista. E assim, vem lá a pergunta, né? Por que a gente acha que as pessoas viajam? Por que as pessoas praticam o turismo? Aí vem lá, pela facilidade de acesso. Por que um turista escolheria o meu município e não escolheria o outro? Eu me lembro de uma visita técnica que nós fizemos quando eu estava na Prefeitura de São Bento, em Santa Catarina, que a gente foi conhecer o projeto Acolhida na Colônia. E aí, quando eles começaram o projeto e foram chamar as comunidades para participar, os proprietários para participar, a pergunta deles foi assim: como que a gente vai trazer as pessoas aqui, nesse lugar tão longe, numa estrada de chão batido? O que vai fazer as pessoas virem aqui? Né? Então, já começou-se a pensar na facilidade do acesso. Eu preciso melhorar. Variedade de atrativos. Eu vou lá para fazer o quê? Eu pego uma estrada ruim, chego lá e ainda não tem nada para fazer? O que me faz ir até lá? O que me faz subir até um mirante? Só um mirante? Boa infraestrutura. Eu preciso ter o mínimo de infraestrutura. Todos nós que trabalhamos com turismo somos extremamente críticos. A gente viaja para outra cidade e não consegue deixar de olhar. Está sujo aqui, está sujo lá, não tem lixeira, não tem isso, não tem aquilo, não é? Mulheres, prefeita, é isso aí. E a gente já vai de olho. E eu me lembro de um pastor da Igreja Batista que morou na minha cidade, ele era super envolvido com o turismo, e ele falava para mim assim: Márcia, cuida da cidade, eu não quero ver essa rua cheia de areia e mato na guia. Então, vocês já imaginam que eu sou enlouquecida com areia e mato na guia. Vários equipamentos de hospedagem e alimentação, eu preciso. Se a pessoa vem para o meu município, eu preciso que ela tenha onde se hospedar e onde se alimentar. Porque senão, o que adianta? Ela vai lá para fazer o quê mesmo? Eu não tenho atrativo, não tenho hospedagem, não tenho alimentação. Segurança.
Isso é uma questão muito importante, porque a maioria está acostumada nos municípios maiores, por exemplo, tem algumas regiões, a minha região da Mantiqueira e muitas outras regiões, o turista é o paulistano. Então, a preocupação dele é a segurança. Ele quer saber se ele está tranquilo, se ele pode andar na rua tranquilo. A manutenção dos valores históricos e culturais. A gente não pode ter vergonha do que é nosso. A gente não pode ter vergonha da nossa história, a gente não pode ter vergonha da nossa cultura. Né? Porque as pessoas falam assim, nossa, como você acorda cedo, você dorme cedo. Eu falei, eu sou da roça, gente. Sou da roça, é assim que funciona. E é isso que atrai as pessoas. Né? Então, a gente valorizar a nossa história e a nossa cultura. E o mais importante agora que vem entrando também, a preservação do meio ambiente. Ninguém quer saber de um destino que não respeita o meio ambiente, que não cuida do meio ambiente. Então, isso você já sai da linha dos atrativos procurados. E quais os fatores que a gente usa para desenvolver, quais os fatores essenciais para desenvolver o turismo local com governança integrada? Coisa que a gente tem que aprender a não trabalhar sozinho. A prefeitura sozinha, o gestor da iniciativa privada sozinha e todo mundo se matando. Um é a vidraça e o outro é a pedra. Como que funciona isso? Não funciona. Eu me lembro, quando a gente trabalhava com o Sebrae, que a máxima sempre foi, turismo é negócio, negócio é coisa de empresário. Então, o empresário tem que estar envolvido. E o poder público fazendo o papel dele. Ele tem a responsabilidade dele. Ele não vai assumir o que é da iniciativa privada e nem a iniciativa privada vai assumir o que é dele. Então, cada um com a sua responsabilidade. Então, começa ali no planejamento com uma visão compartilhada. O importante é que todo o planejamento seja construído de forma compartilhada. Eu posso não gostar do A, posso não gostar do B, ele pode não gostar de mim também. Mas você tem que flutuar. Flutuar, né? Como dizia o meu prefeito, joga como é que ele falava? Um eno para dentro, toma uma água, flutua e vai. Que tudo acontece, que dá certo, acaba dando certo. Né? Então, essa visão compartilhada, mais uma vez, a valorização das identidades locais, eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser eu. Porque aí eu quero ser a Toscana brasileira, a Suíça brasileira, e eu não sou ninguém. Eu viro um não lugar. Porque aí eu não tenho a minha referência, eu não tenho a minha identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Né? O que tem na minha região, o que tem no meu município, para que traga a minha identidade. A captação de recursos e parcerias estratégicas. Dentro do poder público, o turismo acaba que, mesmo que os municípios sejam instância, os recursos são sempre muito escassos. Então, a gente precisa construir parcerias. Precisa pensar em quem pode contribuir com a gente. Parar, pensar, e assim, eu tenho que fazer isso. Quem pode contribuir comigo? Quais parceiros eu consigo? E procurar trazer o máximo de pessoas comigo, para eu conseguir desenvolver as ações. Sejam eles, mas aquele time ali é meu inimigo, ele é do contra. Mas a partir do momento que ele começa a ver que você está fazendo um trabalho bacana, ele começa a vir. Né? A gente brinca ali na Precesp, eu e a Fernanda. A gente tem, os prefeitos que estão aqui agora, eles vão descobrir o que a gente faz. A gente tem o marketing da inveja e o marketing do constrangimento. O da inveja, quando a gente pede para os secretários fazerem alguma coisa e eles não fazem, a gente lança o do outro. Olha que bacana, o município tal fez isso, o município tal fez aquilo. Aí começa a aparecer um monte de iniciativa legal. A gente deixou eles com inveja. O do constrangimento é um pouquinho mais complicado. A gente pede para eles fazerem coisas, eles não fazem, a gente faz a lista de quem não fez e coloca no grupo. Imediatamente aparece tudo. Começa a aparecer. Ou se não, vem no WhatsApp da gente. Poxa, Marcinha, não precisava colocar lá, né? Eu vou fazer. Mas você não fez. O seu prazo já passou. Então, a gente vai indo nessa. O monitoramento, inovação e continuidade. Tudo que a gente faz, a gente tem que monitorar. Não dá para deixar solto. Porque se você
estrutura um planejamento e você solta ele, você perde o controle e as coisas não acontecem mais. Então, esse monitoramento é importante e não adianta que é o olho do secretário, é o olho do diretor, é do assessor, é quem está ali. Os prefeitos, eles conhecem o conjunto, mas eles não têm como ficar presos em cada coisinha. Então, cada prefeito confia ao seu secretário, ao seu diretor, a responsabilidade de desenvolver aquela pasta. Então, ele confia que aquilo vai acontecer de verdade. Então, esse monitoramento, inovação, pensar em inovar, não viver no mundo fechado, é só isso, só funciona assim, aqui é assim, lá é assado, e não sei o quê. Inovar, aprender, buscar o novo, não ter vergonha de perguntar, né? E a continuidade. Se tem uma coisa bacana, principalmente agora, que houve muita mudança de gestão, na gestão, tem muito projeto bacana. Então, não precisa acabar com ele porque ele era do A, do B ou do C. Ele é legal, eu só vou dar o meu tom para ele, né? Eu vou dar o meu tom. Ah, é um programa bacana? Beleza, mas nesse formato eu acho que a gente poderia incrementar tal coisa. E ele não morre, ele continua porque você dá o tom. Então, são algumas questões que são importantes de se observar quando se trabalha de forma integrada. E aí vem lá. Olha quanta coisa que tem que prestar atenção, gente, quando a gente está na Secretaria de Turismo. Etapas para o desenvolvimento do turismo nos municípios. O que é importante? Saber e fazer. Então, a gente tem ali 9 itens. A gente pontuou, eu e a Fernanda, a gente foi discutindo e tal, e pontuou esses 9 itens. O primeiro, identificação de potencialidades, planejamento e gestão, infraestrutura e acessibilidade, promoção e marketing, experiências turísticas, capacitação e desenvolvimento de talentos, parcerias público-privadas, monitoramento e avaliação e regionalização do turismo. Vamos lá para cada um deles. Primeiro, a identificação das potencialidades. Eu fui nomeado para secretário de turismo, para diretor de turismo do meu município. Eu chego lá, eu sento na cadeira, e aí? Eu vou fazer o quê mesmo? Eu preciso ter um norte, eu preciso ter para onde ir, eu preciso saber o que eu faço. Então, tem lá o primeiro, identificação das potencialidades. Quais são as atrações turísticas que eu tenho? Analisar, mapear os atrativos naturais, culturais, históricos do município. Eu preciso saber onde eu estou, qual o potencial do meu município. Qual é a infraestrutura? Como é que estão as nossas estradas? Grande parte dos municípios tem os seus atrativos na área rural. A grande parte. Então, você precisa estar atento. Como é que está esse acesso? Ele vai dar um acesso para um atrativo privado. Não importa. O atrativo privado, ele paga impostos, ele está ali junto. Então, você tem que olhar por ele. Né? Porque, assim, aí vai falar, a prefeitura é super boazinha. Não, ela também tem o interesse dela. Ela vai receber a contrapartida, ela vai receber os impostos. Então, ela também faz a parte dela e recebe, né, e devolve. Cultura e identidade local, aquilo que a gente falou no começo, de valorizar as tradições, os costumes, a culinária. Não dá para eu querer fazer a festa da pipoca colorida na minha cidade, porque na cidade vizinha tem e é super bacana. Mas eu não tenho pipoca na minha cidade. Entendeu? Não dá para eu fazer a festa do milho onde numa região que é impossível produzir o milho. Mas na cidade vizinha, na cidade a não sei quantos quilômetros de distância tem, e é super bacana, é muito movimentado. Dá para eu fazer a festa da linguiça de Bragança em todas as cidades? Não dá, porque a tradição é de Bragança. Né? O Amparo tem o queijo, várias outras têm o doce lá da Doces da Vida, a Débora, em Morungaba, então, e vários outros lugares que tem, cada um com a sua tradição. Dá para competir com o pôr do sol mais bacana de Presidente Epitácio? Não é, André? Então, todo mundo quer. Isso a gente tem que ficar atento. O Cassiano já não gostou lá, porque ele tem um pôr do sol também. Então, tudo isso, o artesanato local, uma coisa específica sobre artesanato. Existe uma diferença muito grande entre artesanato e trabalho manual. Na grande maioria das prefeituras, o artesanato fica nas mãos da primeira-dama. Então, trabalha
fundo social, que é uma coisa. O artesanato pro turismo, ele precisa ter identidade. Então, nada impede que o trabalho que se é feito pelo fundo social também seja nesse formato. É melhor ainda. É você se preocupar com a identidade do destino. Você trazer a identidade do destino para as peças. Isso agrega valor e a comercialização é muito maior e muito melhor, né? A segunda questão, que é o mais importante, gente, planejamento e gestão. Tem que ter planejamento. O plano diretor de turismo é uma obrigatoriedade da Lei 1261 de 2015. O plano diretor, ele traz o norte, ele traz o seu caminho de trabalho. Ele não é para ser feito e guardado na prateleira. Ele não é para ser feito para pontuar no ranqueamento. Ele é para ser feito para dar o norte para o seu trabalho. Então, lá dentro do plano diretor, vocês vão ter o diagnóstico, como é que eu estou. Eu me lembro que quando a gente foi fazer o nosso plano diretor de turismo, foi feito o diagnóstico. Aí eu levei para o prefeito ver, ele falou para mim assim, Márcia, você fez eu gastar esse dinheiro todo para apontar todos os nossos problemas. Eu falei, prefeito, esse é um diagnóstico. É um diagnóstico, o senhor tem que ver onde a gente está errado. A partir daqui, aí a gente traça as estratégias para melhorar o que a gente precisa. Dele, tá, porque eu achei, nossa, você usou um recurso do DAD para fazer o plano diretor e depois você vem e me fala que esse monte de coisa ruim. Ué, é o que a gente está, é o que temos para o momento, né? Então, isso é importante. O inventário turístico. Dentro do plano diretor, a gente vai ter a pesquisa de demanda, que é mais uma exigência para a pontuação no ranqueamento. Essa pesquisa de demanda também, ela compõe o plano, ela também não é para pontuar no ranqueamento, é para saber quem é o seu público. Quem vem para a minha cidade? Não é? Brotas, por exemplo, é a capital da aventura, famosa, mas ela trabalha outros segmentos. Ela não foca só num, ela trabalha em outros. Então, nessa pesquisa de demanda, ela descobriu que ela tem outros. Então, não, prefeita, aí começa a investir em outras coisas, em outros segmentos. Então, a pesquisa de demanda, ela ajuda. E ela deve ser feita realmente com o turista. Ela não pode ser inventada. Nossa, eu tenho prazo para entregar no ranqueamento e eu vou fazer de qualquer jeito. Não pode. Ou as universidades fazem, ou as consultorias fazem. As prefeituras agora, a grande maioria está tendo turismólogo dentro do time do turismo. Então, esse turismólogo pode fazer também. Então, são documentos sérios e importantes de trabalho. O inventário turístico, inclusive, a gente vai fazer um encontro no dia 30/6 agora, online. Depois a gente vai passar para vocês, para mostrar sobre o inventário turístico, o que o inventário pode te ajudar. O inventário compõe o plano diretor. E ele pode te ajudar a criar estratégias, a trabalhar a promoção, trabalhar o planejamento, porque é no inventário que você levanta tudo o que o município possui. Tá? E a governança turística? A governança turística talvez seja um dos temas mais complicados de trabalhar, porque você vai ter que conviver com os outros. Você vai ter que trabalhar com o Conselho Municipal de Turismo, que tem os empresários. Então, poder público e iniciativa privada, poder público, iniciativa privada e sociedade civil juntos. Essa é a governança turística. E o importante é que assim, a gente não fica com a responsabilidade só para a gente. Não fica com a responsabilidade só para o poder público. Você divide essa responsabilidade com o empresariado, com a sociedade civil, com as organizações não governamentais. E você faz essa divisão e aí você tira um pouco o peso das suas costas, porque está todo mundo junto fazendo o trabalho. E a governança é importante. O Conselho Municipal de Turismo é um exemplo, é uma forma de governança, e ele é, dentro da Lei 1261 de 2015, é uma exigência, um Conselho de Turismo atuante, com participação obrigatória de um representante do turismo, um da educação,
um do meio ambiente e um da cultura. Ah, mas a minha secretaria é educação e cultura, é turismo e cultura. Eu posso colocar um representante só? Não, não pode. Pela lei, você tem que ter um representante de cada um, em separado, para poder fazer o trabalho, mais a iniciativa privada. Sugere-se que, dentro dessa governança, que é o Conselho Municipal de Turismo, seja 2/3, 1/3. Ou seja, a sociedade civil seja em número maior do que o poder público. E que o presidente do Contur seja da iniciativa privada, não seja do poder público. É interessante porque você tira das costas do secretário de turismo mais uma responsabilidade. Ele já tem que tocar a secretaria. E ele ainda vai ter que tocar o Contur também? Aí vai sobrar tudo para a prefeitura? Não é assim, né? E aí fala, turismo é negócio, é coisa de empresário. Ótimo, tá bom. Só que se o empresário não sente que a prefeitura está engajada no processo, ele não vai. Ele fala, eu vou investir meu dinheiro aqui para quê, se a prefeitura não está nem aí com nada? Agora, quando a prefeitura está ali, firme e forte, participando, é mais fácil você conseguir. Então, essa governança forte, ela ajuda demais no desenvolvimento dos destinos. É fácil? Não é. Porque, quer queira ou quer não, o poder público acaba sendo apedrejado até não poder mais. Mas não adianta. Tem que fazer, é o jogo, é flutuar. É tomar um calmante, um Rivotril e vamos embora, que é assim que funciona. Infraestrutura e acessibilidade. Então, melhoria da infraestrutura, investir em estradas, em transporte público, em sinalização turística, serviço de apoio ao turista. Não adianta o turista chegar no município e não ter sinalização. Como que ele faz? Né? E a gente sempre, quando você trabalha o turismo e você quer trazer o turista para o município, você tem onde hospedar, onde comer, onde comprar, onde passear. Né? Eu sempre falava para as meninas que trabalhavam comigo, senta no banco da praça e se imagina no lugar do turista. O que eu faço agora? Eu quero comprar alguma coisa, eu quero comer alguma coisa, onde eu vou? Então, assim, a sinalização turística ela é de extrema importância. Muitos municípios têm o portal, só que não consegue colocar gente no portal, está sempre fechado. Então, o que adianta ter um portal se o portal está fechado? Tem que ter direcionamento. A pessoa chega a algum lugar. O ideal é que ela já tenha todas essas informações com antecedência. Para quando ela chegar, ela já chegar tranquila. Ela já sabe onde ir, já sabe com quem falar, ela já vem com tudo fechado. Mas é importante, porque ainda tem as pessoas que preferem o local no município. Chegar e ir até lá e conversar. Outra coisa, é legal o QR Code, é legal você ter tudo sistematizado, inovação, tudo bem. Mas o turista também gosta de conversar com as pessoas. Ele gosta. Ele gosta de chegar, de saber da história, como funciona aquilo, por que é isso aqui, por que é aquilo ali. Ah, você vai visitar o museu, não sei das quantas. Ah, lá é legal, porque é a família tal, é da família tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O turista gosta de conversar. Tem turista legal, muito legal, exportável? Tem. Gente, tem, não adianta. Tem, a gente tem que aguentar, né? A gente que trabalha com isso, você tem que engolir seco e vamos embora. Não dá para você discutir com o turista. Mas tem turista que, né, é difícil. Então, essas preocupações tem que ter. A Lei 1261 também, ela exige a questão do receptivo no município. Então, na hora da análise dos processos, é uma coisa que é muito observada sobre a estrutura do município, que é oferecer a estrutura de apoio oferecida ao município. Muitos de vocês já devem ter recebido alguma ligação do Jarbas falando do seu portal de entrada que está fechado, que não está funcionando, do seu Contur. Então, essas coisas são importantes. Acessibilidade. Esse é um calcanhar de Aquiles das prefeituras. Acessibilidade. Existe uma lei que obriga que se tenha acessibilidade. Né? Mas, assim, a grande maioria dos municípios ainda não tem nos atrativos. Ou seja, não tem nos prédios públicos. E aí, quando o poder público cobra da iniciativa privada, ela diz assim, mas nem você tem no seu e você quer cobrar do meu? Então, são coisas que precisam ser observadas. É um público
qualificado, é um público, é a mesma coisa do público LGBTQIAP. Tem mais alguma letra mais? Tem mais. Então, são públicos diversificados, são públicos qualificados, que têm dinheiro para gastar e que querem ir nos municípios. Só que não tem a estrutura adequada. Aí, quando você fala com o empresário, ele fala assim, mas eu nunca recebi ninguém assim. Fala, tá bom, mas você não tem estrutura, como é que você vai receber? Né? O Renato, que é nosso engenheiro, que no começo eu falei da equipe, ele não estava aqui, eu não falei, Renato, você. O Renato é o nosso engenheiro, responsável pelos convênios, e o Renato fez várias conversas sobre isso, sobre essa pauta da acessibilidade. A importância dos municípios terem acessibilidade nos atrativos e também nos prédios públicos. A promoção e marketing. O que acontece com a grande maioria dos municípios? Querem ir direto na promoção e marketing. Você tem produto para oferecer? O que é um produto? O que é um atrativo? É um produto turístico atrativo. É um local onde você tem toda a estrutura para você receber o turista. Você tem acesso, você tem segurança, você tem roteiro, você tem informação. Então, é um local estruturado para receber o turista. Uma grande maioria dos municípios já pensa em logo se promover. Só que você não tem produto para vender. Aí você vai e se promove. Aí o turista vem para o seu município e dá com a cara na porta, porque ele não tem estrada, ele não tem serviço de apoio, ele não tem sinalização, ele não tem nada. Então, uma cobrança que a gente sempre faz das nossas instâncias, porque assim, gente, a gente está meio que, pela política pública do Estado, a gente é como se fosse o campeonato brasileiro, Série A e Série B. Então, assim, se você quer ser uma instância, quando você olha lá na lei e fala assim, o que é uma instância? É um destino consolidado, com toda a estrutura, parará. E você pensa, é mesmo? É mesmo? Está assim como consta na lei? Né? Então, o que os municípios têm que se preocupar? Em ter a estrutura necessária, não que você não possa ir fazendo a promoção em conjunto, mas você nunca fazer só a promoção sem se preocupar com a estruturação. Né? Queima o destino. Queima o destino. Você vai, por exemplo, você pega um destino que trabalha com esporte de aventura, que agora está nas notícias aí, balão, mas não sei o quê. Então, assim, você trabalha, você promove. Aí você chega e não tem a estrutura adequada. Acontece um acidente, o destino responde por isso de forma solidária. Né? O Luizão da Abeta, ele fez uma fala nesse evento do balão, acho que foi o segundo, e ele falou justamente isso, dessa preocupação dos municípios em regulamentarem a prática esportiva relativa à aventura. Então, por exemplo, a gente teve o problema lá em Capitólio, em Minas, que caiu aquela rocha em cima das pessoas. A gente teve os balões. Aí, depois que aconteceu, a gente ouve o poder público dizer, não, a gente precisa cadastrar todos os prestadores de serviço. Mas depois que aconteceu o acidente, você precisa cadastrar antes. Isso sem contar que é imposto para o município. Então, um exemplo básico, assim, vamos lá, um exemplo da minha cidade. A gente tem lá o Complexo Pedra do Baú, onde tem a escalada. A gente tem, a unidade agora é estadual, antes era só o município que cuidava, agora ela é estadual. Então, você tem os guias que vêm de fora para levar pessoas para lá. E aí, o que é que garante que eles vão oferecer a segurança adequada? Com a Fundação Florestal lá agora, é muito mais fácil a gente conseguir controlar, porque você tem um órgão do Estado, é uma unidade de conservação. A nossa gestão é compartilhada. O Estado e a Prefeitura gerem o espaço. Porque, assim, o prefeito, à época, ele não quis que fosse só uma unidade estadual, porque é um atrativo, referência, não só do município, como da região, e ele não queria perder isso. Né? Ele disse, se eu fizer isso, eu estou morto politicamente, porque eu entrego o maior atrativo meu para o Estado. Então, a gestão é compartilhada. E aí, esse controle
fica mais fácil de ser feito. Mas tem o controle geral ainda? Não tem. Precisa ter. Então, assim, toda agência que for prestar serviço no município, ela tem que passar pela prefeitura. A prefeitura tem que saber que ela existe, que ela está ali. Cobrar dela, saber quem é, quais os equipamentos de segurança que têm que ser oferecidos. Então, tem que estar tudo regulamentado para a prefeitura depois não responder de forma solidária. Nós tivemos uma vez um acidente com uma escaladora. Ela caiu, a corda arrebentou e ela caiu e bateu a cabeça na pedra e morreu. Ponto. Aí a mídia veio doida em cima da gente. A matéria era: município pequeno, sem estrutura para o turismo, recebe turismo de aventura, não sei o quê, sobrou para a gente. O que aconteceu? Os escaladores, houve um movimento dos escaladores para explicar que ela era uma profissional, ela era uma escaladora, ela não era uma turista comum, ela era uma escaladora. Então, a falha foi dela, não foi do município. Porque, assim, para você conseguir segurá-los, não é fácil. Né? Então, são coisas que o município precisa ver. Então, fazer a campanha, fazer promoção, fazer várias coisas, sem você cuidar do produto, primeiro, estruturado, é perigoso. Não que, é o que eu falei, repito, não que você tenha que estruturar tudo para depois promover. Pode ir fazendo junto, mas tendo esse controle. Então, as campanhas de marketing são plataformas digitais, redes sociais e outros canais para você divulgar. As parcerias, estabelecer parcerias com agências, com operadoras, com influenciadores digitais. A gente fez, o Gabriel construiu um trabalho, estruturou um trabalho com produtores de conteúdo. O ano passado, eles estiveram com a gente numa reunião em Águas de São Pedro, já se disponibilizando para fazer um trabalho com os destinos. Então, esses influenciadores digitais, que são produtores de conteúdo, eles fizeram um trabalho com o Caconde, que ficou muito interessante, por conta dessa fala dos produtores de conteúdo. Então, é uma parceria bacana dos municípios construírem. Sempre, uma coisa que sempre tem que pensar, não trazer tudo para a prefeitura. Por isso, a importância da governança, você ter um empresariado envolvido. Em Caconde, a prefeitura fez a articulação, mas os empresários assumiram o jogo junto. Então, eles hospedaram, eles ofereceram alimentação, sabe? Então, foi bem bacana, porque eles fizeram essa divisão de tarefas. E não fica tudo nas costas do poder público, porque é o empresário que vai ganhar o dinheiro, não é? E a criação de roteiros turísticos. Então, desenvolver roteiros temáticos, personalizados, pensar a partir da pesquisa de demanda que vocês fizerem, vocês vão conhecer o público. E é onde você cria os roteiros. A Secretaria tem feito vários, a Secretaria de Turismo e Viagens tem feito vários guias com roteiros, né, Cris? A Cris até trouxe uns depois para distribuir, para mostrar para vocês. E assim, a Secretaria manda os questionários para os municípios preencherem esses roteiros, preencherem essas informações. E a partir dessas informações, eles produzem os materiais. Só que para eles produzirem os materiais e vocês constarem nos materiais, vocês precisam responder o que eles mandam. Né? Então, ficar sempre atento a isso. E as experiências turísticas. A gente tem, o que se fala muito, né, atualmente é o que faz o turista ir para um destino, o que faz o turista estar lá, são as experiências turísticas. Então, assim, oferecer experiências interessantes ao turista. A Sol está aqui, cadê a Sol? A Sol está lá. Está fazendo um trabalho bem bacana do afroturismo, que são experiências não só com os quilombos, que engajam as pessoas. São pautas interessantes que levam as pessoas até o local para vivenciar aquela experiência. A gente tem que sair do mais do mesmo. Não é porque todo mundo oferece um roteiro X que você vai oferecer igual. Faça o seu. Faça o seu. Faça uma experiência interessante para o turista poder vivenciar uma comunidade. São Sebastião, cadê São Sebastião? Está ali. São Sebastião fez um trabalho bem bacana de turismo de base comunitária lá. Então, assim, eles foram, se não me engano, até premiados pela Abrastoa, pela iniciativa de sustentabilidade. Então, assim,
são ações que envolvem a comunidade, que fazem a comunidade entender o turismo como um segmento, uma atividade que é importante para o desenvolvimento do destino, porque a pessoa ganha dinheiro com isso. E nunca esquecer que a prefeitura está ali para criar as políticas públicas. A prefeitura criou a política pública e fez isso acontecer, estimulou, é óbvio que ela vai ter arrecadação. E assim, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara juntas. Porque a gente precisa, não dá para a prefeitura também só investir e não ter nenhum retorno, né? Então, essas experiências turísticas têm sempre aparecido como tendências do turismo. Então, você criar as experiências, trazer as pessoas para participar e para conhecer os locais. O turismo sustentável, então, que também está em pauta, né? Sempre esteve em pauta e agora mais ainda. Então, práticas turísticas que respeitem o meio ambiente e a cultura local e que envolvam a comunidade na gestão do turismo. Então, isso também atrai demais o turista, porque ele quer vivenciar isso. E cada vez mais a gente tem visto o turista focado nesse tipo de experiência. Então, são experiências autênticas que também trabalham a sustentabilidade. A inovação, então, novos formatos de turismo, turismo de aventura, turismo rural, turismo de negócio, turismo de eventos. É o que eu citei no início ali de Brotas como exemplo, mas tem vários outros municípios que fazem isso, que tem um segmento como referência, mas trabalham vários outros, né? E isso é buscar coisa nova, é todo dia. Um exemplo disso é Gramado, que está constantemente criando coisa nova. Então, cada vez que você vai, tem uma coisa nova, é uma experiência nova, é um evento novo, é um atrativo novo, é algo novo. Então, assim, porque as pessoas vão muito, então elas querem coisa nova. Então, eles estão sempre pensando. Então, é muito trabalho. Ah, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma gastronomia bacana, o que eu podia fazer com isso? Um festival, um concurso, o quê? Né? Então, sempre pensar em inovação e diversificação. A capacitação e o desenvolvimento de talentos. Gente, nós precisamos demais que as pessoas sejam qualificadas, capacitadas. Às vezes é ruim a gente falar, a gente está oferecendo um curso de capacitação, um programa de capacitação. Dá a impressão que a gente está dizendo que as pessoas são incapazes, são competentes. Não é nada disso. É porque as coisas mudam demais e mudam muito rápido. Então, os profissionais precisam estar qualificados, capacitados e saber o que está acontecendo. Viver no mundo real, não viver no mundo da fantasia. Achar que só no meu município é que dá certo isso. É o que a gente fala. Você fica no seu município pensando só nisso, passa um rio na frente da sua casa e você não vê. Porque você está fechado ali. Várias vezes a gente convida para as agendas. A gente sabe que é difícil, não é sempre que a prefeitura pode liberar, mas a gente tem feito vários encontros online e a gente convida vocês a participarem, porque aí vocês vão estar em contato com novas tendências, com novas questões que estão aparecendo, para vocês não viverem achando que tudo o que funciona é o que está no seu mundo. Tem muita coisa de fora que pode ser aproveitada. Então, essa formação dos profissionais, capacitação dos guias de turismo, profissionais de hotelaria, gastronomia e outros setores envolvidos no turismo. A Precesp oferece algumas capacitações. Esse ano a gente não liberou capacitação ainda, aguardando a autorização da nossa diretoria. Mas, assim, uma das capacitações que a gente fez, que deu muito resultado e vem dando muito resultado, é o turismo na escola, que vários municípios fizeram. Então, aqui eu tenho Bragança Paulista, Morungaba, Brotas. Alguém mais aqui fez turismo na escola? Itanhaém, Paranapanema. Então, Socorro. Então, a gente tem vários municípios que trabalharam isso e o resultado é muito bacana. Aí tem Joanópolis, tem várias outras cidades que fizeram também. Então, são as capacitações que a gente oferece, tanto presenciais quanto online, para vocês fazerem. E tem também as que a Secretaria oferece e encaminha diretamente para vocês. E a questão de incentivar a criatividade, né? Produtos e serviços turísticos inovadores e personalizados. Então, mais uma coisa que a gente
que a gente falou lá no começo sobre esses produtos, pensar na inovação e na personalização de acordo com cada destino. O item 7, esse é um item bem interessante, às vezes ele é um pouco dolorido, mas ele é interessante. As parcerias público-privadas, envolver o setor privado. Vamos tirar um pouquinho o dinheiro deles, gente, não é? Porque incentivar a participação do setor privado no desenvolvimento turístico. Porque quem vai acabar ganhando com isso? É claro que a prefeitura também ganha no formato de impostos, mas a geração de negócios, criar ambiente propício para investimento, geração de empregos. Então, assim, as prefeituras... O que está acontecendo, Fernando? Nossa. Eu estou igual o padre, tira a minha atenção. Então, a gente envolveu o setor privado para participar disso, porque, na verdade, ele vai fazer um investimento, mas também a prefeitura trabalhar com leis de incentivo. Claro que tem, com a lei de incentivo que a prefeitura oferece, ela tem a contrapartida, porque senão vai dar renúncia de receita, né, doutor Ernesto? E aí tudo isso tem que ser visto, mas é importante. E a captação de recursos, buscar recursos e parcerias com o setor privado, órgãos públicos e ONGs para financiar projeto. Então, assim, tem várias ONGs, várias entidades que estão disponibilizando recursos. A própria Secretaria de Turismo tem o Creditur, o programa que é de incentivo ao crédito, que a gente vem junto com a Secretaria, fazendo várias palestras para poder mostrar para o empresariado qual é a importância do Creditur e para o poder público também, para investimentos. E aí vem lá o monitoramento e avaliação. Monitorar resultados. Então, você sempre acompanhar, monitorar os indicadores de desempenho do turismo. Número de visitantes, tempo de permanência, o nível de satisfação. Como é que está? Como é que eu estou em termos de permanência do turista? O meu fluxo aumentou? O meu fluxo diminuiu? Como é que está a satisfação do turista? Será que eu estou atendendo? Será que o que eu ofereci, eu estou atendendo? Né? Então, esse monitoramento tem que ser feito. E também, a partir desse monitoramento, você avalia e ajusta. Então, todas as informações que você vai trazendo, você vai avaliando, vai realizando ajustes e vai melhorando o serviço. Então, assim, é um trabalho que tem várias fases e que você tem que ficar atento para várias questões. Mas nunca esquecer do monitoramento, porque a partir do momento que você monitora e avalia, você consegue fazer o ajuste. Nesse caminho que eu estou indo não é possível, então eu preciso mudar para outro. E sempre estar atento, porque é possível, por caminhos, por ferramentas que podem contribuir. E é isso que a gente quer que vocês, instâncias, façam, para que vocês se mantenham bem estruturadas, bem posicionadas entre as 70, pelo amor de Deus, que a gente fica muito triste quando perde. Quando a gente perdeu as 3 últimas, a gente ficou bem triste, mas subiram 3 maravilhosas também. Tem uma sentadinha lá, a prefeita de Paraibuna, tem Barretos, que entrou com a gente, e tem Araras também. Então, assim, a gente ficou muito feliz pelos que entraram, mas a gente fica triste pelos que caem. Então, por isso que a gente fala muito desse trabalho. E a regionalização do turismo, que acabou saindo com o número 1 ali, Fernanda, mas tudo bem. A regionalização do turismo. A gente fala muito do município, né? Então, assim, o governo federal, ele começou com o programa de municipalização do turismo, lá atrás, bem lá atrás. Aí ele trabalhou bastante com os municípios, a estruturação do município, do local. Logo em seguida, ele partiu para o programa de regionalização. Só que muitos municípios ainda não estavam preparados para a regionalização. Eles estavam ainda muito focados no município e não estavam prontos para compor uma região. Então, na maioria das vezes, a gente vê uma região com, sei lá, 8, 10 municípios, 7 redondinhos e 3 capengando, porque eles ainda não conseguiram. Então, qual é o papel desse processo todo? Fazer a governança regional, trabalhar em conjunto. Quem está mais evoluído, ajudar quem está mais fraco, para poder seguir todos numa mesma linha. E pensar em região, porque o turista, gente, ele não vê fronteiras. Ele não vê.
Ele vai indo, vai indo. Para ele não interessa se é a cidade A, a cidade B, a cidade C. Ele vai saindo daquela, indo para outra e ele vai naquela região. Então, é extremamente importante que vocês estejam envolvidos com o programa de regionalização de turismo, que é do governo federal. Em São Paulo, nós temos a nossa representante no estado, que é a Elaine Papoy, que faz um trabalho com vocês todos, né? E a ideia é assim, que vocês componham o mapa do turismo brasileiro. O Ministério do Turismo, para ele liberar, ele não liberou ainda, né? Mas ele está buscando a organização das regiões. As regiões estão institucionalizadas, mas elas não estão formalizadas. E para ser uma instância de governança regional, o Ministério do Turismo exige que seja uma associação ou algo que seja composto de forma tripartite, que seja composto pelo empresário, pela sociedade civil e pelo poder público. No estado de São Paulo, o nosso forte são os consórcios. Só que o Ministério do Turismo não entende os consórcios como uma instância de governança, porque ele só tem poder público. E o Ministério não aceita. Não aceitou ainda, Ernesto. Está segurando. Então, para ser uma instância de governança regional, formalizada e receber recurso do Ministério, ela precisa ser tripartite, precisa estar composta assim. Então, várias regiões já estão se organizando. E aí estão também no mapa do turismo brasileiro, que é um sistema do governo federal. Muitos recursos são liberados para os municípios a partir de consulta no mapa do turismo brasileiro. Vamos supor que uma instância vai pedir um recurso no Ministério do Turismo, se ela não estiver no mapa do turismo brasileiro, ela não recebe o recurso, ela tem que constar no mapa do turismo brasileiro. Tá? Então, são questões que vocês têm que cuidar, que é da regionalização. A instância de governança regional. É importante que vocês sejam atuantes na instância de governança, não simplesmente, eu faço parte da região turística, não sei das quantas, mas ativamente eu não faço nada. Eu só penso no meu município. Né? Eu só penso no meu município, eu não penso na região. Não adianta. É você pensar no seu município, é pensar do local para o global. Você sai do seu e entra na região e compõe. E aí um vai ajudando o outro no que é possível melhorar, principalmente aqueles municípios que estão com dificuldade maior, serem apoiados pelos municípios que estão mais fortes. Certo? É muita coisa, gente, para prestar atenção? Não? A cara deles. É bastante. São várias coisas. Assim, a Secretaria de Turismo, muitas vezes, ela é relegada a fazer evento. E turismo não é evento, tá? O turismo, o evento, ele complementa o turismo, né? Ele contribui para fluxo, para tudo mais. Mas ele não é só evento. O turismo é muito mais do que isso. Haja vista tudo que a gente passou aqui, que é importante. Aí a gente pega os municípios que estão mais evoluídos no turismo, aqui entre as nossas instâncias, em outros estados. Essa semana a gente teve uma reunião com a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas. Eles também têm dificuldades, porque assim, a gente quer entender como que nós podemos ajudar mais as nossas instâncias com relação à regionalização. Daí a gente foi escutar um pouquinho a Federação de Circuitos de Minas. E eles também têm várias dificuldades. Sabe? Mas é essa luta que eles vêm fazendo, de se pensar, de se trabalhar o local, mas se pensar o regional. E não focar em festa somente, o turismo. É um braço e não o todo. E aí, umas coisinhas que eu fui colocando para vocês ficarem atentos, que são coisinhas pequenas do dia a dia da Secretaria de Turismo, que são importantes, que vocês não podem perder prazos, tem que estar atentos para isso. Então, começando lá. A plataforma web, que é da Secretaria de Turismo e Viagens. Essa plataforma é a famosa plataforma que promove o ranqueamento. Então, vocês precisam preencher esta plataforma. Cada município tem o seu login e senha. Mudou o secretário? Já corre atrás do Vanilson, que ele já refaz para vocês, já verifica qual login que está e já vê a questão da senha. Muitos municípios
durante o processo que a plataforma estava aberta, até junho do ano passado, fizeram as tarefas de casa e não subiram para a plataforma. O que isso significa? Pontuação a menos no ranqueamento. Né? E daí isso não é culpa da secretaria, isso é culpa do município, que ele tem que prestar atenção. Isso é uma responsabilidade do município. Então, a plataforma existe, o Vanilson fez um curso para explicar como mexe na plataforma. A Precesp e a secretaria fizeram vários encontros com as instâncias para poder explicar como que mexe na plataforma. Então, assim, vocês têm que ficar atentos para isso. A Lei 1261 de 2015, que trata das instâncias e MITs, todos têm que conhecê-la. Ela é famosa, todos têm que conhecê-la. Aí a gente tem as capacitações, os programas, os guias turísticos, que a Secretaria de Turismo e Viagens desenvolve e ela aciona todos os municípios. Aí depois, quando sai o guia, alguém vem e fala para mim: Márcia, a secretaria liberou o guia X e eu não estou lá. Aí eu vou consultar a secretaria diz, ele não respondeu o questionário que eu mandei. Então não tem como ele estar no guia. Então essas coisas vocês precisam ficar atentos, tá? As resoluções da Secretaria de Turismo e Viagens. São 2 resoluções que a gente tem que fala sobre a aplicação dos recursos do Funtur em convênios, que é até 20%. Ainda não foi possível essa aplicação, porque os recursos foram contingenciados em 2023 e 24 e agora 25, até o momento ainda estão, mas existe essa resolução da Secretaria e tem a resolução 06, que é a matriz de avaliação do ranqueamento, que ela tem todos os critérios lá que dizem, e pontuação e tudo mais, para vocês saberem. A gente tem as capacitações da Precesp que a gente oferece, que são as jornadas, que a gente mostrou uma ali, a da Brastoa, no dia 30. A gente vai ter uma outra sobre o inventário. A gente já fez uma com o Ministério do Turismo, para falar da nova Lei Geral do Turismo, com vocês. Tá? Tem os cursos que são do SENAC. Os nossos cursos são oferecidos todos pelo SENAC. O SENAC é contratado para oferecer. As reuniões de gestores, a gente sempre traz nas pautas para vocês dores que são suas, que vocês vão... Os pedidos, ou a gente faz uma escutativa com os secretários, ou senão a gente faz... as demandas vêm até nós e a gente vai trazendo as pautas aqui para vocês. O grupo de WhatsApp da Precesp, que a gente tem, e as redes sociais que a gente tem. O grupo de WhatsApp, eu já falei isso numa outra reunião e vou repetir para vocês. O meu sonho de consumo é travar um pouquinho o grupo de WhatsApp, só eu falar, eu e a Fernanda. Porque a gente coloca um monte de coisa boa lá para vocês, aí vem 1 milhão de eventos, um em cima do outro, e aí vocês não leem o que a gente colocou, não é? Vocês não leem. Aí perdem o prazo, aí ficam desesperados, porque perderam o prazo, mas estava lá no grupo, né? Então, a gente falou, vamos começar a fazer assim, ó, a gente deixa eles falarem um pouquinho, segura eles e põe informação. Depois a gente deixa eles falarem um pouquinho, põe informação. Porque aí, vocês precisam ficar atentos nesse grupo. Porque a gente manda por e-mail, mas é muito mais ágil, muito mais rápido o grupo de WhatsApp. E as redes sociais, o Gabriel trabalha com as redes sociais. Vocês realizam eventos, vocês realizam capacitações, vocês realizam várias coisas. Falem para o Gabriel, para ele poder colocar nas redes sociais, promover os destinos. A gente vê um monte de coisa que vocês estão fazendo e não estão nas redes sociais da entidade que vocês são associados, porque vocês não nos enviam. Algumas coisas a gente consegue puxar, né? O Gabriel faz uma busca, mas nem tudo. Tá? A participação em feiras. A gente participa junto com a Secretaria de Turismo do Estado, com o balcão. Um grande número de feiras, a gente vai junto com a Secretaria, ela sempre disponibiliza um espaço para a Precesp. E a gente tem um stand próprio em Gramado. Esse já é o 5º ano que a gente vai para o Festures Gramado. Vários municípios já têm ido com a gente reforça aqui o convite para vocês. De 6 a 9 de novembro, o stand já está comprado, só falta a gente personalizar o stand agora,
para estarmos todos lá juntos. Aqui, Amparo vai sempre com a gente, Morungaba vai também. Itanhaém já foi? Não. Já? Não. Mas quem mais que já foi? Bragança já foi com a gente. Então, assim, todos são convidados para estarem lá. O mapa do turismo brasileiro, eu coloquei aqui, que é o Ministério do Turismo, a portaria, então tem como funciona, a interlocutora estadual é a Elaine Papoy, conforme eu falei, e ela vai passando todos os direcionamentos para vocês de como vocês precisam constar, o que vocês precisam fazer para constar no mapa do turismo brasileiro. Uma informação extremamente importante. A plataforma web é uma coisa, o SISMAPA é outro, tá? A plataforma web da Secretaria de Turismo do Estado, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, é a nossa plataforma que é a do ranqueamento. Uma coisa. O SISMAPA é a questão do mapa do turismo brasileiro. É o sistema do mapa do turismo brasileiro. Então, vocês têm que preencher as duas. Uma não fala com a outra. Uma não fala com a outra. Durante o processo de ranqueamento, alguns municípios preencheram o SISMAPA e não preencheram a plataforma da secretaria porque achavam que ela conversava. E as duas não conversam. Tá? Então, são coisas diferentes. Então, por isso eu coloquei aqui. O produto do mapa do turismo brasileiro é o SISMAPA e depois sai um mapa interativo das regiões. A Lei Geral do Turismo, que ela foi alterada agora, que antes era 11.771 de 2008, agora é a 14.978 de 18/9/24. Muitas questões entraram aí sobre o turismo rural, o produtor rural poder trabalhar atividade turística sem precisar abrir um novo CNPJ. Então, tem muita coisa bacana que a nova lei trouxe. Só que a grande maioria ainda está em processo de regulamentação. Tá? Mas já as mudanças são bem bacanas. O Cadastur, que é o cadastro dos empreendimentos, que é do Ministério do Turismo. Então, tem alguns empreendimentos que são obrigatórios terem o cadastro, que são esses que estão aí. Meios de hospedagem, agência, transportadora, organizadora de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos. Estes têm obrigatoriedade. O Ministério do Turismo, ele não fiscaliza, mas se houver denúncia, ele multa. E a multa não é baixa. Então, a nova Lei Geral do Turismo, ela trouxe uma nova possibilidade. O Ministério do Turismo constrói uma parceria com os municípios e os municípios fiscalizam o Cadastur nos seus municípios. E aí, primeiro para avisar, né, não é para multar, primeiro vocês são avisados. Caso o empreendimento não regularize, o município pode denunciar para o Ministério. Aí o valor da multa vem para o município, para ele investir em turismo. As prefeituras não querem isso, elas não querem ficar denunciando o próprio empresariado local. Então, o importante é que elas façam campanhas para que esses empreendimentos que têm obrigatoriedade tenham o cadastro. Né? Porque se houver uma denúncia, tem um turista que pode denunciar, ele pode chegar e ver que não tem cadastro, ele pode denunciar, e a multa é bem alta. Então, é importante esse cuidado de vocês com o cadastro. Aí tem aqui mais obrigatoriedade. Tem o que é opcional, restaurante é opcional, mas muitos se cadastram porque acabam conseguindo benefícios financeiros também. O banco tem um desconto quando você tem o cadastro, você tem um valor diferenciado nos investimentos. E aqui, chega que eu já falei muito, minha boca já está seca. Ernesto, tem alguns outros detalhes que são importantes vocês ficarem atentos dentro da prefeitura, que o turismo acaba precisando delas. Né? E aí apanha bastante dos outros setores porque não conhece. Então, eu passo para o doutor Ernesto agora.